Caros amigos, imagine o seguinte contexto. Você está de férias em uma pequena vila da França, mas não fala uma palavra em francês. Pense como seria útil se você pudesse baixar um programa em seu cérebro e conversar com os habitantes locais. E se mais tarde pudesse se lembrar daquela viagem em detalhes perfeitos. Depois de casas e carros movidos a energia solar, junto com empreendimentos SpaceX, o empresário bilionário Elon Musk tem um outro plano visionário, embora estranho, para a humanidade: Neuralink. O Neuralink é uma tecnologia na qual um chip é implantado em seu cérebro e esse chip conectará seu cérebro com computadores. O cérebro humano e os computadores possuem uma capacidade extraordinária. Agora, se essas duas coisas poderosas estiverem conectadas, você pode imaginar como será o mundo? Todos saberão de tudo. Por exemplo, se você tem dificuldades para aprender matemática ou habilidades como artes marciais, poderá simplesmente baixar um programa em seu cérebro. E então, você se tornará especialista em qualquer habilidade em poucas horas. Computadores e cérebros já se comunicam diariamente em laboratórios de alta tecnologia e fazem isso cada vez melhor. Por exemplo, pessoas com deficiência agora podem aprender a governar membros robóticos pelo poder absoluto da sua mente. Espero que você conheça o Stephen Hawking, o famoso físico. Devido à sua deficiência, ele não conseguia falar, mas a Intel construiu um dispositivo gerador de fala para ele. E esse dispositivo foi conectado às suas musculosas bochechas. Movendo os músculos da bochecha, Hawking era capaz de ler e escrever. Mas a tecnologia Neuralink será extremamente avançada. E com isso, podemos fazer o que quisermos. Um exemplo: existem bilhões de estrelas em nossa galáxia, e elas estão a milhões de anos de luz de distância de nós. Não podemos visitar essas estrelas fisicamente, mas podemos instalar nosso cérebro na espaçonave. Portanto, a aliança se moverá como os humanos desejarem. Podemos coletar dados de bilhões de planetas orbitando em torno de outras estrelas em nossa galáxia. Nosso cérebro, implantado na espaçonave, poderá analisar esses dados e enviar de volta os dados importantes para a Terra. A esperança é que um dia possamos operar espaçonaves com os nossos pensamentos, carregar nossos cérebros para computadores e, por fim, criar ciborgues. Nesse vídeo, discutiremos sobre a tecnologia de Neuralink, em que o cérebro humano pode ser conectado aos computadores. Então, fique conosco até o final desse vídeo. Se você está curioso sobre fatos interessantes, ciência e tecnologia, inscreva-se agora mesmo em nosso canal Stereotypical World. Elon Musk acredita que em um futuro próximo você será capaz de armazenar suas memórias como backup e baixá-las em um corpo de robô. Parece ficção científica, mas a Neuralink acredita que isso pode acontecer um dia com um chip, interface cérebro-máquina ou chip BMI, um dispositivo que conecta seu cérebro a um computador. Mas antes de perseguir esses objetivos sobre-humanos, o Neuralink está focado em uma única coisa: acabar com o sofrimento humano. Todos os nossos sentidos de visão, audição, tato, olfato ou paladar são sinais elétricos enviados por neurônios ao nosso cérebro. Mas às vezes, os sinais não são conectados corretamente. A Neuralink quer religar o circuito para que os paralíticos andem, os cegos vejam, os surdos ouçam, bem como tratem outros distúrbios neurológicos, como depressão, insônia ou mal de Alzheimer. Neuralink, diz Musk, vai seguir a rota invasiva. Foi desenvolvido um chip contendo uma matriz de até 96 pequenos fios de polímero, cada um com 32 eletrodos que podem ser implantados no cérebro
por meio de um robô. Em uma incisão de 2 milímetros, os fios são pequenos, menos de 6 micrômetros. Musk disse que, se você enfiar algo em seu cérebro, não desejaria que seja grande. Você quer que seja minúsculo. Os fios do Neuralink são 10 vezes mais finos do que cabelos humanos e representam eletrodos. Esse chip conectará computadores e o cérebro humano sem o fio. Os eletrodos descobrem o que está acontecendo no cérebro, lendo os sinais enviados pelos neurônios e, em seguida, estimulando o maior número possível destes neurônios. Esta tecnologia não é nova, mas o que torna o Neuralink drasticamente diferente e inovador de outras interfaces neurais é que ele irá inserir significativamente mais eletrodos para estimular os neurônios em uma escala nunca vista antes. Além disso, os fios são mais finos e flexíveis, reduzindo muito o risco de perfurar os vasos sanguíneos e, potencialmente, causar danos catastróficos. Mas isso não significa que os humanos sejam capazes da precisão necessária para a cirurgia, ao custo final de alguns milhares de dólares para o paciente. Os robôs cirúrgicos poderiam um dia fazer a operação inteira em menos de 1 hora, deixando o chip relativamente escondido. E isso é improvável, já que os testes em humanos ainda não começaram. Mas eles foram testados em animais. Uma das manifestações foi feita em uma cobaia chamada Dorothy. Dorothy costumava ter o dispositivo, mas não tem mais, e parece agir normalmente como Joyce, outro porco sem um chip. Depois, a Gertrude, a terceira que teve o implante por 2 meses. Os pesquisadores estavam lendo suas atividades cerebrais e bips. Esses são os sinais da área do cérebro ligada ao focinho. Então, quando ela comia ou cheirava o canudo, a atividade aparecia no gráfico. O implante também ajudou a equipe a prever os movimentos dos membros de um porco em uma esteira, com o que eles descreveram com um alto grau de precisão. Mas ainda falta ver como as pessoas responderão a isso. A combinação de humanos e tecnologia pode ser mais poderosa do que a inteligência artificial. Por exemplo, quando tomamos decisões com base em uma combinação de percepção e raciocínio, as neurotecnologias podem ser utilizadas para aumentar a nossa percepção. Isso pode nos ajudar em situações como ao ver uma imagem muito borrada de uma câmera de segurança e ter que decidir se devemos intervir ou não. Musk falou várias vezes sobre o medo de que os humanos sejam dominados pela inteligência artificial. Com base na hipótese de que se a inteligência artificial se tornar superinteligente, pode ser difícil ou impossível para os humanos controlar e potencialmente resultar na nossa extinção. Você deve assistir ao filme Matrix para entender isso. Portanto, sua solução é sincronizar o cérebro humano com a inteligência artificial e criar uma relação simbiótica. Simbiose se refere à arte de viver junto. Vemos isso na natureza e na relação mutuamente benéfica entre a anêmona do mar e o peixe palhaço. A anêmona fornece abrigo para os peixes, enquanto os peixes fornecem nutrientes e os protegem de outros predadores. Da mesma forma, humanos e a inteligência artificial podem crescer juntos. Embora Musk tenha muitos projetos ambiciosos em andamento, Neuralink parece diferente dos outros. SpaceX quer construir uma cidade em Marte, mudando onde vivemos. Sua empresa também está construindo túneis subterrâneos, mudando a forma como viajamos. Mas o Neuralink está nos mudando, nos tornando sobre-humanos de muitas maneiras. Apesar da intensa pesquisa sobre Neuralink, a transição do uso da tecnologia em laboratórios para a vida cotidiana ainda é lenta. Para tentar superar algumas dessas limitações, várias empresas importantes anunciaram recentemente investimentos em pesquisa em interface cérebro-computador. Por exemplo,
O Facebook está contratando um engenheiro de interface cérebro-computador para trabalhar em sua secreta divisão de hardware. O que realmente precisamos para tornar a tecnologia Neuralink confiável são técnicas mais precisas e não invasivas para medir a atividade cerebral. Também precisamos melhorar nossa compreensão dos processos cerebrais e como decodificá-los. Na verdade, a ideia de enviar ou baixar nossos pensamentos de ou para um computador é simplesmente impossível com o nosso conhecimento atual do cérebro humano. Muitos processos relacionados à memória ainda não são compreendidos pelos neurocientistas. As previsões mais otimistas dizem que levará pelo menos 20 anos antes que as interfaces cérebro-computador se tornem tecnologias que usamos em nossas vidas diárias. Você já conhecia o Neuralink? Deixe a sua opinião nos comentários abaixo, falando se você acredita que a tecnologia Neuralink será uma boa para a humanidade. Devemos investir mais dinheiro para a pesquisa de Neuralink ou não? Se você gostou do nosso vídeo, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Não se esqueça também de se inscrever em nosso canal. Em breve, nos veremos aqui novamente com um vídeo ainda mais interessante em nosso canal Stereotypical World.